Você que se liga na nossa Universidade Comunitária, muito obrigado pela sua audiência. Está no ar mais uma edição do Nossa Unesc, é o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. Por aqui, a gente trata sobre o que é assunto na pesquisa, na extensão, nas relações da Unesc com a comunidade. O Nossa Unesc é uma produção da Ecocria, a Escola de Comunicação Criativa da Unesc, que convida você a conhecer os nossos cursos na área de comunicação. Jornalismo, publicidade e propaganda, comunicação digital. Conheça o jeito Unesc de formar os profissionais do futuro na comunicação. No programa de hoje nós vamos contar uma história muito legal aqui de um jovem acadêmico da Unesc que supera barreiras, que serve de exemplo, que se engaja no esporte de uma maneira exemplar, que encontrou no esporte um caminho muito legal para contornar uma situação que não é fácil de ser enfrentada, que é uma limitação física, e ele tem um histórico de superação, de vitórias, que é motivador. E encontra lugar aqui na Unesc enquanto acadêmico de Direito e também aqui na universidade ele está dia após dia alimentando um sonho olímpico. Isso mesmo, um sonho paralímpico. E nós temos um atleta com esse perfil entre os nossos acadêmicos aqui da Unesc, e é essa história de superação, de vitória pelo esporte que nós vamos conhecer no programa de hoje. Em seguida apresento o nosso convidado, não saia daí, já voltamos com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa Universidade Comunitária. O pensamento criativo questiona as lógicas e dá vida ao novo. Para um mundo onde a única certeza é a mudança, uma nova geração de profissionais. Chegou a Escola de Comunicação Criativa Unesc. Jornalismo, publicidade e propaganda e comunicação digital. Cursos semipresenciais com disciplinas online. Conquiste suas certificações ao longo do curso e monte seu portfólio. Foco na inovação e nas competências que o mercado precisa. Comunicação 360 graus para formar profissionais de alto nível. Escola de Comunicação Criativa Unesc. Um ponto de vista não precisa ser um ponto fixo. De volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias aqui da nossa Universidade Comunitária. Lembro que esse programa é gerado aqui dos estúdios da Unesc TV, nas dependências do bloco administrativo da Unesc e disponibilizado para as nossas emissoras parceiras de rádio e televisão. Toda a série do nosso Unesc você encontra lá no canal Unesc Oficial no YouTube. E vamos ao nosso bate-papo de hoje. Está conosco aqui já o nosso convidado, acadêmico de Direito da Unesc, nosso atleta também, representa a universidade em várias competições, nadador que já vem há alguns anos, embora jovem, com um currículo muito bacana. Aqui estão algumas, poucas das muitas medalhas, belas medalhas, do João Paulo Santiago Gregorini, que eu tenho a satisfação de receber aqui. Tudo bom, João? Tudo certo. Oi, pessoal. Oi, Denis. Muito obrigado pelo convite. É muito bom estar acompanhando, muito bom estar aqui. Legal. Você tem quantos anos, João? Tenho 21 anos. 21 anos. Você nada desde que idade? Eu comecei a minha carreira na natação com 11 anos. Na verdade, no início, assim, não era muito para ser uma carreira de natação, era simplesmente para saber como eu iria me sair no esporte, se eu realmente iria querer continuar no esporte, né? Então, foi algo que apareceu na minha vida, de repente, e acabou se tornando algo que hoje é a minha profissão. E vamos lá, você é cadeirante? Você sempre esteve na cadeira? Como é que é a tua história em relação à questão física, João? Sim, eu sempre estive na cadeira de rodas. Eu nasci com uma malformação congênita chamada mielomeningocele, esse nome meio estranho. Então, ela causou uma deformação na coluna vertebral. Eles dizem que eu nasci com a coluna aberta, né? Isso Sim. É algo que muitas crianças nascem, é algo que diz ser uma doença rara, mas ela é muito comum no Brasil. Então, tem muitas pessoas que têm essa mesma patologia que eu. Então, eu não tenho sensibilidade do joelho para baixo, eu tenho um pouco movimento nas pernas. E a minha força, basicamente, ela vem do tronco para cima. Eu tenho movimento de pernas, mas é mínimo, assim. Então, acaba sendo algo mesmo superior. Foi sempre assim? Ou foi algo que teve altos e baixos na tua história?
Já foi um pouco pior. Hoje em dia, com o desenvolvimento do esporte, com toda essa questão de fisioterapia até um certo tempo, aí depois musculação, fortalecimento e depois com atividade na água mesmo, os treinos, isso foi desenvolvendo cada vez mais. Hoje eu me vejo numa condição muito melhor do que eu tinha antigamente antes de começar no esporte. Pois é. E você encontrou o esporte em que momento? Como é que foi esse teu encontro com o esporte, João? O meu encontro com o esporte, na verdade, ele não veio da natação. Ele veio um pouquinho antes, porque em 2007, o meu irmão ele sofreu um acidente de carro, ele se tornou paraplégico. E na época, a gente buscou algo para reabilitação dele, né? E aí foi onde eu entrei no esporte, no handebol, num colégio aqui do município. E eles tinham um projeto de handebol sobre rodas. E aí eu era a única pessoa que tinha abaixo de 18 anos na equipe. Na época eu tinha de 8 para 9 anos. Mas eu era o metido da equipe, vamos dizer assim, né? Eu sempre estava querendo jogar de igual para igual com eles e tudo mais. E aí veio esse amor pelo esporte, que na verdade eu sempre gostei, sempre gostava de estar assistindo, de estar acompanhando. E aí quando eu comecei a competir, quando eu comecei a treinar lá com eles, isso despertou ainda mais. Aí depois, com 11 anos, foi onde apareceu a oportunidade de começar na natação. Uma pessoa estava montando uma associação para pessoas com deficiência aqui no município de Criciúma, a Solange, e aí ela falou que eu seria o primeiro atleta dela. Então, na época, aí foi porque eu já tinha tido uma indicação de começar no esporte e vindo de um hospital de reabilitação, o Sara Kubitschek, em Brasília. Eles fizeram alguns testes comigo e viram que eu tinha aptidão para isso. Então, aí em 2011, depois dos trâmites que a gente conseguiu piscina, conseguiu patrocínio e tudo mais, para eu começar no esporte, consegui um profissional para isso, né, para conseguir me auxiliar. Eu fiquei alguns meses para aprender a nadar, e aí foi indo, e depois de um ano que eu comecei a competir. Isso de 2011 para 2012. Antes disso, João, na tua época escolar, como é que era na escola, por exemplo, na aula de educação física? Você participava? Então, essa é uma questão que muitas pessoas me perguntam, porque a maioria das pessoas com deficiência ela é um pouco excluída dessa parte da educação física, da parte mesmo funcional da escola, enfim, até mesmo dos colegas. Eu tive uma infância totalmente diferente disso. Desde o início, eu sempre tive uma boa convivência com os meus colegas, com os professores. Eles sempre tentavam me incluir da melhor maneira possível, e isso com certeza me ajudou demais no meu desenvolvimento, né? Sempre eles faziam adaptações para que eu pudesse jogar futebol com a mão, para que eu pudesse brincar com as outras crianças, como se eu não tivesse uma deficiência ou uma limitação física. Isso com certeza foi essencial. Olha só, que bacana. E você sempre teve vontade de praticar alguma modalidade esportiva ou foi a saída lá para o Sara Kubitschek que te mostrou que isso seria possível, João? Um pouco de cada, né? Eu sempre via as pessoas com deficiência praticando esportes nas Paralimpíadas, isso antes mesmo de tá começando no esporte, né? E eu via que aquilo ali era algo muito bacana, que um dia eu queria ter essa vivência. Esse amor pelo esporte, ele foi crescendo aos poucos, né? Eu fui vendo que era possível, eu fui vendo que a minha condição física ela não me limitava de quase nada. Eu teria que apenas adaptar as coisas para o meu modo de viver. E aí foi indo. Aí o Sara Kubitschek com certeza foi o ponto principal nessa história toda, né? Que aí foi onde eu tive essa confirmação que eu poderia fazer alguma coisa. Lá fiz alguns testes com alguns outros esportes. Também gostava muito do handebol na época que eu joguei de 3 a 4 anos, então... Só que aí depois eu me vi um pouco sem saída, porque o handebol começou a me dar muitas lesões, combinado com a natação. Eu fiz isso por um tempo, se não me engano, 1 ano e meio. E aí eu via que não ia dar para continuar nos dois. Então aí eu tive que fazer uma escolha pela natação, que eu vi que é onde eu iria me destacar mais, onde teria melhores resultados. E como é que foi o primeiro contato com a piscina? O que você lembra desse momento assim, João? Isso foi em março de 2011. Nossa, o primeiro contato foi um pouco assim... Eu sempre gostei de água, sempre gostei de estar dentro da piscina, do mar, da lagoa. Sempre fui muito, assim, solto nessa parte, né? Os meus pais sempre estavam juntos, mas eu sempre fui muito solto para isso. Então aí o primeiro contato com a piscina, eu tava com o meu técnico, hoje ele é meu técnico de novo, né? Ele na época é meu professor. E ele tentou sempre me dar total apoio, assim, de total segurança. Isso me ajudou muito. Claro que o início foi um pouco assustador, porque eu não tenho movimento das pernas, então seria a força toda só com o braço, como eu já comentei. Então aí era simplesmente estar ali e se você tentar se movimentar da melhor maneira possível, né? Aí aos poucos fui aprendendo a fazer abraçada, a respirar, que é a parte mais difícil que todo mundo fala da natação,
que você, se não aprende a respirar, você não consegue nadar. E foi a primeira lição assim, que eu tive de estar aprendendo a respirar. E aí depois isso eu fazia 3 vezes por semana, 45 minutos até aprender a nadar e tudo mais. Aí depois de um ano que eu comecei realmente a treinar de verdade. Treinar o que eu treino hoje, 2 horas por dia, 5 vezes na semana. João, a tua participação em competições, a primeira competição que o João Paulo caiu na piscina, tem uma história bacana e tem uma história curiosa, eu queria que você contasse também. Tem uma história muito bacana. Na época, assim, eu não sabia nada sobre competições, eu era totalmente fora do meio, assim, porque esse meio da natação paralímpica, ele é muito diferente da natação convencional, né, que a gente chama, que é a natação para andantes. Então, na minha primeira competição, que foi os Jogos Escolares Paradesportivos de Santa Catarina, eu cheguei na competição um dia antes, né, que era viagem e tal, e aí eu cheguei no dia antes, tava muito nervoso. Eu sempre tive essa questão da ansiedade muito forte. Então aí da noite anterior até o dia de competição, eu tive que trocar 3 roupas durante a noite, porque tava suando muito, tava realmente extremamente nervoso. E aí eu já pensei que não iria competir por todo esse nervosismo que tava, né, que apareceu e tudo mais. Aí cheguei na competição, comecei a encontrar os colegas, o pessoal que na verdade eu nem conhecia, mas que eu viria a conhecer, né. Então aí comecei a encontrar os técnicos que já tinham bastante experiência com isso. E aí a gente foi conversando, eles foram me acalmando. E eu parecia outra pessoa quando eu olhei o pessoal, quando eu vi tudo que estava acontecendo, né? E aí fui nessa primeira competição, já nessa oportunidade já consegui 3 medalhas de ouro. Na estreia? Na estreia. Já me tornando um dos melhores atletas do campeonato. E já sendo convocado para a seleção catarinense, que são os melhores atletas escolares do Brasil, no caso, né? Uhum. Que vão para a competição brasileira. E aí foi onde eu fui para essa competição brasileira, um campeonato brasileiro, onde envolvia todas as escolas do Brasil inteiro, tinha mais de 1.200 atletas, e eu consegui uma medalha de ouro e 2 medalhas de prata, na época. Isso em São Paulo, no Campeonato Brasileiro. E daí você não parou mais de competir? Esse foi realmente a motivação que eu precisava, né? Uhum. Eu sempre, como eu falei, sempre gostei de estar dentro da água, mas tinha que ter algo a mais, tinha que ter algo que me motivasse cada vez mais, e a competição foi isso, né? Eu sempre digo que eu sou um atleta de competição, porque na competição eu sou totalmente diferente, o meu desempenho é muito melhor do que nos treinos. Então, eu sempre tento dar o máximo, não que nos treinos não sejam, mas parece que aquela adrenalina, aquele nervosismo, aquela ansiedade me motiva mais para fazer resultados melhores. Então aí eu não parei mais. Como a gente já comentou, estou aí há 10 anos, né? Já tive títulos nacionais, estaduais, internacionais e estou aí buscando grandes objetivos. Você trouxe algumas medalhas aqui. Quais são as suas principais conquistas nessa trajetória toda aí, João? Então, eu já fui 5 ou 6 vezes campeão estadual dos Jogos Abertos Paradesportivos. Aqui tem uma medalha de 100 metros costas, que foi conquistada na semana passada. Uhum. Então, já nessa competição aí, sempre estou entre os melhores do campeonato. Uhum. Já fui campeão para Pan-Americano Jovem, uma competição que envolveu 21 países. Foi uma competição assim, representando a seleção brasileira, né, extremamente importante para mim. Que inclusive ganhei a boneca também. Esse mascote. Exatamente, que veio junto com a medalha. De que ano foi essa competição, João? Foi de 2017. 2017. Isso, foi certo. Quando eu fui campeão para Pan-Americano Jovem. Uhum. Aí aqui, essas são muito importantes desse ano, né? Que eu ganhei representando a Unesc nas Paralimpíadas Universitárias. Uhum. Ganhei 2 medalhas de ouro e uma medalha de prata. Bonitas medalhas, hein? São muito bonitas. Pesadas. Bonitas. E aí, essas vieram com grande apoio da Unesc. E a tua história com a Unesc? Como é que começa? E a opção pelo direito? Conta um pouquinho pra gente a respeito. A minha história com a Unesc, na verdade, ela começa um pouco recente, porque em 2018, eu fiz a escolha de me mudar de cidade, né? Morei em Florianópolis 2 anos, e aí comecei minha faculdade lá, faculdade de Direito lá em outra universidade. E aí, depois de algum tempo, eu tive que voltar para cá, porque a condição financeira já não estava tão boa, né? Então aí a gente, como eu moro aqui, eu sempre morei aqui, então a gente optou por voltar, eu e os meus pais. Então aí foi onde a gente viu que a Unesc seria a opção, né? Sabendo de toda a estrutura que a Unesc tem, por tudo que a Unesc oferece para os acadêmicos, eu vejo que essa foi a minha melhor escolha. Então eu cheguei aqui, sempre fui muito bem recebido pelos colegas, sempre fui muito bem recebido pelos professores.
E aí agora, com pandemia e tudo mais, as aulas online, né? Mas sempre tentando fazer tudo da melhor maneira possível. Aí foi quando, né, agora com a volta das aulas presenciais, não totalmente, mas mais um pouco, né? E aí eu tô começando a me envolver no movimento estudantil, no DCE, no Centro Acadêmico de Direito, e tô indo aí e tô gostando bastante. Pois é, como é que é aqui no campus, como é que é aqui na universidade para um cadeirante? Como é que estar nesses espaços aqui? Tem dificuldades, ainda tem barreiras, tem limitações, não tem? Como é que é essa realidade? Então, hoje eu sou não totalmente independente, mas eu tenho uma boa independência, né, de estar dirigindo, de estar vindo para a universidade sozinho. E você dirige o seu carro? Dirijo meu carro, Tá. Mas assim, já foi, eu vejo assim muito bom, né? Eu vejo que, pelo que as pessoas contam, que tempos atrás não era tão bom, hoje eu vejo que é uma adaptação muito boa. Tem rampas, tem banheiros adaptados, tem vagas para pessoas com deficiência. Tem sempre alguém disposto a ajudar, isso é extremamente importante. Tem respeito das pessoas para comigo, né? Sempre estão muito dispostas a estar do meu lado. Se eu precisar de alguma coisa, estão ali para me auxiliar. A questão da acessibilidade aqui é muito boa mesmo, repito. Claro que todo lugar tem alguma coisa a melhorar, tem. Isso a gente não pode negar. Mas eu vejo que a Unesc está indo por um caminho muito, muito bom, né? E eu sempre tento ajudar da melhor maneira possível, eu sempre tento dar minha contribuição para que possa ser cada vez melhor. Não, e essa participação do João no movimento estudantil é importante nesse sentido de ter a representação, né, dos cadeirantes, das pessoas que têm essa necessidade de uma atenção diferenciada na questão da mobilidade, importante também essa inserção. A gente vai falar de movimento estudantil daqui a pouco aqui. Ô João, você tem, voltando para o esporte, um grande sonho, que é chegar na Paralimpíada. Tem chance do João estar lá em Paris em 24? Tem grande chance. Opa. Aí vem uma questão que é muito importante, né? Porque eu tô treinando desde 2011 para esse sonho de... Primeiro era de 2016, aí na época eu era muito novo, aí depois era de 2020, também não deu. E aí agora o sonho é de 2024 e ele não pode passar de 2024. Uhum. Eu tô treinando assim, tô super focado para que possa conseguir esse sonho. Como eu já comentei contigo aqui em off, a gente está comentando sobre a classificação funcional na natação paralímpica, né? Que a natação paralímpica ela é dividida em 14 classes funcionais, onde as pessoas passam por avaliações físicas. Eu hoje sou classificado como categoria S6, só que essa minha classificação ela é um pouco defasada já. Ela foi feita em 2017 e o sistema mudou em 2018. Ou seja, se eu baixar de classe no ano que vem, eu tenho uma maior chance de estar em Paris 2024. Não que hoje essa chance não exista, mas ela é um pouco menor, né? Então, vendo o decorrer do que a gente está acompanhando no esporte paralímpico, provavelmente ano que vem minhas chances vão aumentar. Por causa dessa mudança de classe? Exatamente. Claro que a questão dos treinos não vão diminuir, a persistência para estar em Paris não vai diminuir. Só que ela vai ficar mais igual, ela vai ficar mais justa, vamos dizer assim. Porque hoje ela tem muita desigualdade ainda. Eu ainda estou competindo com pessoas que andam, com pessoas que batem perna. Eu na piscina não bato perna, né? Então eu tenho só movimento de braço e tronco. Então competir com pessoas que batem perna, que fazem saída do bloco, né? Que é aquele trampolim, para quem não é muito familiarizado com a natação. Então dá uma grande vantagem para as outras pessoas. Então aí eu tô buscando essa reclassificação, que é uma reclassificação internacional. Tem que passar numa competição internacional, para que possa baixar de classe e cada vez mais estar próximo do tão sonhado índice paralímpico para Paris 2024. Bom, nós vamos estar na torcida aqui pelo João, né, que essa bonita história continue, avance e que continue servindo de inspiração também, de modelo. Te dar os parabéns, viu, João, pela trajetória. Muito obrigado pela presença aqui. Sucesso e vamos estar na torcida, viu, João? Eu que agradeço. Muito obrigado, Denis. Muito obrigado, Unesc, por todo o apoio, né, nesse ano. Eu não comentei antes, mas eu sou bolsista da Bolsa de Desempenho Esportivo. Com certeza isso está sendo essencial para a minha carreira, para a minha carreira acadêmica também. Estou gostando muito do curso de Direito, queria agradecer a todos que estão me ajudando aqui na Unesc. Queria agradecer pelo reconhecimento, que é muito, muito importante, como eu já comentei contigo. Que você estar fazendo seu trabalho e ser reconhecido pelas pessoas é muito, muito gratificante e recompensador. Então, muito obrigado e é isso aí. Legal. Esse é o João Paulo Gregorini. Ele é nosso atleta que está com essa bonita história, pavimentando seu caminho para esse sonho paralímpico em 2024. Estamos na torcida. Fazemos o intervalo e na volta, movimento estudantil na pauta aqui do programa. Continue conosco.
Se a melhor forma de prever o futuro é criá-lo, a nossa universidade é o ambiente perfeito para isso. A universidade reúne múltiplos olhares, provoca novas experiências e nos prepara para agir em um mundo de rápidas transformações. Viva experiências práticas em projetos reais com metodologia envolvente, currículo dinâmico e formação flexível. A Unesc aproxima o melhor da tecnologia e do conhecimento para oferecer mais que um curso de graduação. Promove uma jornada com diferentes experiências, formando profissionais capazes de produzir impacto altamente positivo em nossas comunidades. Venha com a gente. Graduação Multi-Unesc. Cada dia, uma nova experiência. De volta com o Nossa Unesc, o programa das boas notícias da nossa universidade comunitária. Tivemos recentemente a posse da nova gestão do DCE, o Diretório Central dos Estudantes da Unesc. O acadêmico de Engenharia Civil, Douglas Lefa Pirola, deixou a presidência e assumiu o acadêmico de Direito, Vitor Teixeira. A Unesc TV esteve conferindo. Acompanhe. O movimento estudantil em sintonia foi o que ficou evidente no ato de posse da nova gestão do Diretório Central dos Estudantes da Unesc. O acadêmico Vitor Teixeira, de Direito, assumiu a presidência com missões muito claras. O DCE, ele é a entidade representativa de todos os estudantes, né? E aí, a partir do momento que a gente representa todos e todas, o nosso dever é ficar atento a todas as demandas e necessidades. Durante esse ano, como vice-presidente, a gente se preparou muito para estar onde a gente está aqui hoje. E aí teremos também o aconselhamento do ex-presidente Lefa, que foi sempre um grande parceiro do movimento estudantil. E a partir do ano que vem, lutar e estar atento às demandas que possam surgir, aos problemas e os desafios que possam surgir. E a gente está pronto para dialogar e fazer com que tudo possa acontecer da melhor forma possível e forma mais suave possível e amenizar, principalmente, qualquer problema que possa acontecer de cada um dos estudantes. Uma das metas do novo presidente é colaborar com o diálogo com os acadêmicos para garantir o retorno ao campus. A volta ao campus é uma grande missão que a gente tem. É um novo cenário que nós vamos viver, é um novo desafio que nós vamos passar. E a nossa universidade, ela está pronta. Agora basta a gente, como estudante, ver se estamos prontos a receber e acolher bem os estudantes que voltarão ao campus ou que ingressarão pela primeira vez no campus. E a gente tem que emanar esse pertencimento que nós temos da nossa universidade. A gente tem que passar para o estudante que vem aqui para dentro do campus. Um período breve, porém rico em experiências e de muita aproximação com a gestão em prol dos estudantes. Assim, o ex-presidente Douglas Lefa Pirola avaliou a sua gestão no DCE. Eu acredito que nós conseguimos transformar a imagem do DCE. Quando eu entrei no DCE, eu entrei porque eu queria mudar a realidade, mudar o espaço que ali estava posto, que para mim não representavam os estudantes, não tinha uma boa comunicação nem com os estudantes, nem com a comunidade, nem com a própria universidade. Não tinha um espaço onde fosse aconchegante para o estudante, não tinha lutas e defesas que fossem realmente do estudante. E a minha vontade de transformar isso foi o que mobilizou a entrar, e hoje eu saio por ter conseguido transformar isso, por ter conseguido concluir o serviço que lá no começo eu tinha me proposto, que era mudar essa realidade e deixar realmente o DCE dos estudantes, para os estudantes e sendo bem visto aqui dentro da universidade como lá fora, os portões da universidade, por todos, e ser motivo de orgulho pelos nossos estudantes. Então eu acredito que a tarefa está cumprida. Agora, à frente do DCE, o Vitor Teixeira, uma pessoa muito capaz, muito responsável, que traz consigo o diálogo como uma arma de continuidade do DCE e permanência estudantil dos nossos acadêmicos. Então, só tenho a agradecer. O movimento estudantil catarinense encontra forte significado na Unesc. É o que garante a presidente da União Catarinense dos Estudantes, Vitória Vito.
É uma grande honra estar aqui presente e eu costumo dizer em todos os espaços que a maior representação para mim do DCE da Unesc é que eu vim do DCE da Unesc, né? Eu conheci o movimento estudantil na Unesc. Essa mudança, essa transição que parte para uma gestão presencial, ela é imprescindível para o movimento estudantil no momento que a gente está vivendo, que precisa da renovação do movimento estudantil, que precisa discutir a presencialidade, precisa discutir a volta dos alunos para dentro da sala de aula. Então é extremamente importante, extremamente significativo que a gente tenha tido uma eleição tão grande, tão representativa, com uma disputa tão bonita e a gente consiga agora fazer a posse presencial dessa gestão do DCE, uma posse tão bonita, né? Uma posse com tantas autoridades, que a gente continue então de prosseguimento a esse grande projeto que é o DCE da Unesc e a grande responsabilidade, a gigante responsabilidade que a Unesc tem com o movimento estudantil. Uma ex-integrante do DCE hoje exerce mandato na Câmara de Criciúma. A vereadora Giovana Mondardo destacou a importância do engajamento dos estudantes nas causas universitárias. É um prazer muito grande estar aqui hoje prestigiando essa posse dessa turma que vem engajada, comprometida em fazer uma universidade democrática, em fazer uma universidade e do movimento estudantil um espaço que acolhe, um espaço que atende às demandas pela permanência estudantil diante de um momento tão grave que a gente vem enfrentando e agora para esse nosso retorno à presencialidade, né? Então, ter sido do DCE da Unesc não me formou somente enquanto profissional durante a graduação em odontologia aqui na universidade, mas também enquanto cidadã, enquanto pessoa política, principalmente porque é aqui que a gente forma e que realiza as mudanças que o Brasil precisa e que a nossa cidade precisa, através da nossa Unesc, que é uma porta de grandes oportunidades. Para a gestão da Unesc, o diálogo aberto e franco com o DCE vem colaborando para a pluralidade da gestão, na percepção da pró-reitora acadêmica, Indianara Renaud Toretti. É um momento muito especial para a universidade. Nós temos uma universidade que ela tem um movimento estudantil historicamente sempre muito forte e muito participativo do processo decisório institucional. Por sermos uma instituição comunitária, nossas decisões são colegiadas, sempre com participação dos estudantes. Esse grupo que entra com o desafio, né, de representar a todos os estudantes e todas as diferenças que eles representam. Então nós desejamos que a equipe consiga, né, fazer a escuta qualificada de todos os estudantes, dialogar com a universidade, trazendo as necessidades e juntos conosco encontrando as soluções, né, e superando os desafios que uma grande universidade como a nossa possui. Na mesma linha, a reitora Luciane Bisogrin Sereta observa a importância da democracia no movimento estudantil. Esse é um momento que marca uma universidade comunitária, democrática, que respeita os seus estudantes, os compreende como sendo o grande objetivo do nosso trabalho, a partir do qual nós podemos também fazer todas as transformações que fazemos na sociedade, com eles, por eles e para eles, né? E elas. E hoje é um dia importante, o que eu digo a eles é o que eu repito aqui: o diálogo é a nossa principal estratégia, sempre a sociedade precisa disso, encontrar nas diferenças os pontos de convergência, e eu acredito que essa é a nossa grande diferença, né, de outros lugares, a diferença de uma universidade comunitária pautada por tantas dos seus diálogos, né, que faz com os nossos estudantes. E também é um momento de união dos nossos estudantes e das nossas estudantes, que eles encontrem agora no ponto de convergência das defesas que eles têm, das tantas pautas que eles têm, a capacidade de unir, né, os diferentes grupos que estiveram nesse desafio de conquistar a liderança do DCE, que agora todos estejam juntos, liderando o nosso DCE, o nosso movimento estudantil, os caminhos para os estudantes na nossa universidade. Movimento estudantil da Unesc na pauta. Essa e outras notícias você confere em detalhes lá no unesc.net/agcom. Destaque que encerra esta edição do Nossa Unesc, que agradece a sua audiência. Todos os programas você encontra lá no canal Unesc Oficial no YouTube. Muito obrigado, até a próxima, tchau.